Olá, muito boa tarde. Neste final de semana é habitual olhar a liturgia do próximo domingo, olhar também alguns dinamismos de igreja e é o que vamos fazer com o Padre David Palatino, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Na realidade, e antes de irmos propriamente à análise da liturgia, daquele que é o 12º domingo do tempo comum, há dinamismos de igreja que tantas vezes passam por fora das paredes do templo, não é? Muitas vezes vivemos e habitamos numa dinâmica comunitária muito centrada na celebração litúrgica, mas esta caminhada de crentes tantas vezes se transforma numa caminhada mais física e mais real até. Sei que protagonizou recentemente uma experiência destas com um grande grupo que fez um percurso, salvo erro, da Nazaré para Fátima, não é? O que é que define estes momentos? O que é que se conquista, o que é que se consegue nestas ocasiões? Olhem, eu creio que estamos aqui a falar de uma realidade de peregrinação e tivemos a graça de peregrinar até ao Santuário Nosso Senhor de Fátima do dia 10 ao dia 13 de junho, portanto, bem recentemente. Em primeiro lugar, para aqueles que nela participam, é uma paragem no tempo. Deixamos de estar escravos daquilo que tantas vezes nos aliena no dia-a-dia, deixamos o trabalho para trás, deixamos as rotinas, a azáfama e procuramos, sobretudo, fazer um caminho não só físico, mas um caminho espiritual. Uma das melhores definições para mim de peregrinação é rezar com os pés. Não é apenas uma caminhada desportiva, mas naquela caminhada física há também um caminho espiritual que vai sendo realizado e por isso eu também gosto de dizer que aquilo que conta não é o destino, mas é o próprio caminho onde Deus se vai revelar, onde nos vai tocar ao coração, abrir horizontes de vida, chamar-nos à conversão em alguns aspectos, fazer uma experiência de comunidade e de igreja de uma forma mais evidente, mais próxima. Se calhar é quase um laboratório de fraternidade que ali se vive naqueles dias. E eu também acabei por transformar uma paixão pessoal numa missão eclesial. E é isso que me move muitas vezes na organização destas peregrinações e o que move as pessoas a procurarem essa peregrinação. Que grupo era este? É um grupo muito dispar. Quando me perguntam de onde vem, eu tenho sempre dificuldade em dizer, porque eu comecei a peregrinar em 2013 nas paróquias onde fui pároco e depois fui 6 anos para Roma. E as pessoas continuaram a pedir para organizar peregrinações. Eu, por norma, organizo sempre uma, assim, comunitariamente, a Fátima e outra a Santiago. Em Santiago será em setembro. E não me deixam parar. As pessoas começam já a criar um núcleo duro de familiaridade. É quase como se fosse o reencontro anual desses peregrinos. Depois identificam-se com o estilo da peregrinação, com o ambiente que aí se vive e vão transmitindo a mensagem a outros e, portanto, o grupo vai aumentando também devido a esse passo à palavra que vai provocando e desafiando as pessoas a fazer esta experiência. Experimentam-se nestas ocasiões, se calhar de forma até muito mais facilitada, realidades que por vezes se tornam mais difíceis de experimentar dentro do templo, nas celebrações em si, porque acaba por ser tudo muito ritmado, muito habitual já, rotineiro quase, e aqui é algo que está de forma muito original e às vezes muito imprevista nas nossas rotinas diárias. Isso é verdade. Quando me perguntam a que horas é que eu penso chegar a um sítio, eu digo sempre que não sei. Porquê? Porque a peregrinação é sempre marcada pela surpresa e pela imprevisibilidade. Nós não temos tempo. E vamos ajustando aquilo que está pensado. Obviamente que há um programa que eu procuro cumprir, sobretudo do ponto de vista espiritual. Logisticamente também tudo está preparado, mas eu não quero que ali estejamos escravos do tempo. Porque se é verdade que não estamos a fazer uma experiência de Deus num templo como é habitual, também o caminho transforma-se num santuário. E cada detalhe pode ser um elemento de revelação de Deus. Obviamente que também há um ritmo próprio de oração. Rezamos o terço todos os dias, temos Eucaristia todos os dias,
mas não é sempre à mesma hora, não é sempre no mesmo local. Até pode ser ao ar livre, de uma forma diferente, e muitas vezes esta forma diferente também desperta as pessoas para estar mais atentas e despertas para a escuta e para as interpelações que daí decorrem. Portanto, a peregrinação tem esta característica especial de trazer à vida da pessoa um caráter de novidade, que foge da rotina, e por isso, se calhar, também tem efeitos mais fortes na vida espiritual da pessoa. Há aí também duas abordagens, se podemos dizer assim. É o desafio pessoal da pessoa que se encontra consigo própria, não é? E que cria este silêncio para se escutar melhor a si, mas também fazer a experiência do irmão, daquele que caminha ao seu lado, não é? Exatamente. Um dos lemas que eu coloco no início da peregrinação é: partimos todos, chegamos todos. Uma característica que também pode ser quase que um desafio para a própria vida em igreja. Nós temos sempre alguém que vai à frente e alguém que vai atrás. E ninguém pode ir à frente dos outros e ninguém pode ir atrás dos outros. E se alguém está em dificuldade, os irmãos de caminho tentam fazer com que essas dificuldades sejam superadas e, inclusivamente, quem está em dificuldade vai para a frente para impor o andamento. É aquele sentido de sofrer com os que sofrem, alegrar-se com os que se alegram, e a verdadeira experiência, ou uma das grandes experiências de caminho que fazemos, é a alegria de termos todos chegado e de todos termos colaborado para que isso fosse possível. É um desconhecido transformar-se um irmão e um companheiro de caminho, não só naqueles dias, mas depois para a vida. E depois passar essa experiência, essa dinâmica de funcionamento para a dinâmica de funcionamento da comunidade cristã. Esse é o objetivo. Eu costumo dizer que, como seria bom que os sentimentos que vivemos numa peregrinação, tudo aquilo que envolve o sentido de solidariedade, de tolerância, de respeito e de fraternidade, fossem canalizados também para a vivência cotidiana das nossas comunidades cristãs. Daí eu ter dito há pouco que é um verdadeiro laboratório, mas deveria passar de um laboratório para uma experiência mais concreta e real na vida diária. E nota que as pessoas hoje têm uma grande apetência, aliás já o referiu, que há sempre muita solicitação. Percebe-se que há esta necessidade das pessoas de fazerem, não é a experiência pela experiência, é realmente aderirem a mecanismos, digamos assim, que lhes abrem portas a realidades que habitualmente no seu cotidiano não conseguem atingir. E é verdade, mesmo pessoas que não estão acostumadas a ter uma prática cristã regular, procuram também estas realidades no sentido de uma busca espiritual, pela experiência que aí fazem. E é importante também aproveitarmos isto que temos aqui tão perto de nós, temos Fátima, temos Santiago, também para purificar algumas ideias. Eu recordo-me que cresci, ouvi falar de eu vou a pé a Fátima. Eu não vou a pé a Fátima, eu vou peregrinar. E é este sentido de peregrinação, de quem não acelera para chegar mais rápido, tanto que a minha opção é sempre ir por caminhos rurais, por caminhos que estão assinalados com as setas, que nos indicam o caminho, que fogem das grandes vias de circulação automóvel. Podemos andar mais, mas andamos com mais segurança, usufruímos muito mais da natureza que Deus nos ofereceu também para o poder louvar dessa forma. E hoje em dia as pessoas procuram sobretudo isto. Juntar esta dimensão física, mas à integralidade da pessoa, a sua dimensão espiritual também. Muito bem, vamos dar continuidade também a este nosso espaço agora, olhando essa proposta da liturgia para o 12º domingo do tempo comum, e começamos já por escutar o Evangelho de Lucas. Um dia Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida,
há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Padre David Palatino, Jesus quase que faz aqui um inquérito, uma sondagem de popularidade, não é? Para perceber o que diziam acerca dele. Ao fim e ao cabo temos aqui digamos, uma passagem que acaba por ser uma revelação, ao fim e ao cabo, da real dimensão de Cristo. Sim, é verdade. Esta passagem é muito importante e é uma passagem que também encontramos nos outros evangelhos sinóticos, portanto, de Marcos e de Mateus, e em todos estes três evangelhos, esta profissão de fé de Pedro, é assim que ela é designada, acaba por constituir um turning point naquilo que é o próprio ministério da vida de Jesus. Ou seja, aquela já partilha daquilo que será a finalidade da sua missão, o seu destino, a sua tomada de posição em relação àquilo que estava a acontecer. Como dizia muito bem, há uma espécie de sondagem sociológica para perceber como é que estava a ser o entendimento das pessoas acerca de Jesus. Até situamos ainda num plano meramente intelectual e nós percebemos, a partir das respostas dos discípulos, que o entendimento da figura de Jesus ia na linha profética do Antigo Testamento, porque vemos falar em Elias, vemos falar em João Batista, todos eles profetas, mas para Jesus isso não chega. E é por isso que se faz uma pergunta que constitui uma espécie de abre-latas para colocar os discípulos a equacionar a situação. Esta pergunta acerca da identidade de Jesus é também vital, não só para os discípulos que vão dar a vida por ele, mas também para os discípulos de hoje. Não podemos ficar pelo um conhecimento meramente intelectual, mas esta pergunta acerca de Jesus deve ter uma concretização também existencial. E vós, quem dizeis que eu sou? E é a pergunta que ressoa ainda hoje também. E percebe-se depois que aderir a Cristo, pelo menos segundo as categorias humanas, não é assim um desafio fácil, não é? Acarreta riscos, custos, mas ele é muito claro na proposta de caminho. Exatamente. Ou seja, por isso mesmo, depois da resposta de Pedro, como porta-voz e aquele que toma tantas vezes a iniciativa dos discípulos, és o Messias de Deus, Jesus tem ali um inciso de dizer, proíbe severamente de dizer o que é que fosse, porque o messianismo de Jesus quer ser reconhecido no paradoxo da cruz. E então, é na cruz que esta identificação de Jesus deve ser realizada de uma forma total. E Jesus também faz já o seu primeiro anúncio da paixão. Tudo bem, até agora tudo parece um mar de rosas, mas para ser meu discípulo não chega. Andar comigo, permanecer comigo durante estes tempos, ver como eu faço, mas agora também é fazer como eu faço. Daí esta radicalidade evangélica que Jesus convida os seus discípulos, aqui nestas circunstâncias, convidar a tomar a cruz, ou seja, a assumir plenamente a sua identidade cristã e a configurar-se a Cristo, até, se for chamado a isso, ao dom da própria vida. Isto para nós parece que quem vai fazer um teste, mas já sabe o enunciado. O Pedro já dá a resposta, nós já sabemos a resposta correta, mas é lícito perguntar se sabemos na realidade quem Cristo é. Podemos continuar a fazer hoje esta pergunta. Será que as pessoas, até muitos que frequentam as comunidades cristãs, têm a real noção de quem é Cristo para eles? É uma busca. Nós até que somos cristãos, que nos consideramos cristãos, não conhecemos ainda Cristo na totalidade. E é bom que assim seja. Há uma dimensão de insondabilidade que Deus preserva para si próprio, porque senão deixaria de ser Deus. E uma tónica permanente nos Evangelhos e do Jesus que nos é apresentado pelos evangelistas é que ele não se deixa apanhar facilmente, para mostrar que o caminho do discipulado é o caminho do seguimento sempre inacabado até à pátria eterna. Mas às vezes queremos um Cristo assim à nossa medida. Não é? É muito mais fácil apresentar um perfil, definir um perfil mais light de Jesus, apagar algumas páginas do Evangelho e muitas vezes também acaba por haver a tentação de justificar a radicalidade ou a exigência do Evangelho com a situação temporal em que se encontrava, dizendo que, calhar, hoje não seria tanto assim,
mas se calhar seria assim ou seria ainda pior. É difícil ser cristão, mas e inclusivamente os discípulos que aqui ainda estão muito envolvidos acabam por, quando a dificuldade e o drama do messianismo de Jesus se assume, acabam também por se afastar. Depois são novamente reconvertidos, configurados a partir da ressurreição. Isto para demonstrar exatamente que o caminho cristão não é linear. É preciso muita vigilância. Avançamos para a primeira leitura da profecia de Zacarias. Há aqui uma semelhança até com o texto anterior do Evangelho, aqui um profeta trespassado, mas ao fim e ao cabo voltamos a este caminho de entrega, mas que não é um caminho de fracasso, um caminho que gera vida. A história do povo de Israel é uma história de sobressalto. Nós estamos a ler este Zacarias, que é afirmado como o Zacarias II, porque o Zacarias I, que são os primeiros 8 capítulos, situa-se ali no tempo imediatamente após o exílio. Este Zacarias II escreve num contexto difícil, de ocupação grega, de uma dificuldade de integração também do judaísmo naquilo que é o ambiente helénico, e nestes momentos de dificuldade olha-se sempre para o futuro. Um futuro de esperança, de uma reconstrução que será operada pelo próprio Deus. E é neste sentido que Zacarias é muito importante no contexto do Novo Testamento, porque o próprio Jesus se vai identificar com algumas categorias messiânicas apresentadas por Zacarias. Nós temos que ler o Novo Testamento sempre à luz do Antigo e daquilo que ele diz acerca daquele Messias que há de vir e que vai alimentando a expectativa do povo de Israel. Quando nós olhamos para a parte desta profecia que hoje nos é dada a ler, nós automaticamente olhamos para Jesus. Hão de olhar para aquele que trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único. Não é por acaso que partes destes textos são depois recuperados na própria liturgia da Semana Santa, na aplicação que lhe é feita em relação a Jesus. Depois, na segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, São Paulo é sempre aquele que dá o manual de instruções, não é? Como é que se faz, o que é que devemos de fazer, e lá está, a revestir-se de Jesus, renunciar ao egoísmo, ao orgulho. Nisto, Paulo é sempre muito prático. Sim. Esta carta aos Gálatas eu não digo que seja o escrito mais importante do Novo Testamento, mas é seguramente o mais, ou um dos mais revolucionários, porque há aqui uma fronteira que tem que ser ultrapassada nesta questão acerca da integração dos pagãos e dos judeus no contexto cristão. E, sobretudo, qual é o papel da fé em Cristo? Qual é o papel da fé em Cristo? E em Cristo nós constituímos um só corpo, vivemos pela unidade, e por isso mesmo Paulo também nos diz: aqui não há judeu nem há grego, não há escravo nem há homem livre, não há homem nem mulher, todos vós sois um só em Cristo Jesus. E esta unidade que São Paulo procura estabelecer também nesta comunidade dos Gálatas, mostrando que a superação das obras da lei que os judeus ainda viviam são esbatidas nesta fé em Jesus, sim, que é o sinal da unidade daqueles que acreditam em Cristo. E aí não há distinção de etnia ou de qualquer outra realidade que até aquele tempo constituía motivo de separação, de divisão e não de comunhão. Este desafio da integração daqueles que são diferentes, do paganismo, dos que estão mais afastados ou distantes do judaísmo, é uma realidade muito deste tempo, mas é agora que vivemos esta experiência da sinodalidade, em que as comunidades até se chamaram quem está mais fora da comunidade para uma atitude de escuta. Isto continua a ter uma atualidade muito grande, mesmo hoje em dia, não é? Na capacidade de não nos sentirmos os crentes, aqueles que integram a comunidade como um povo eleito, mas neste clima de abertura permanente aos outros que chegam. Claro que sim. O Papa Francisco introduziu, ou pelo menos promoveu no seio da Igreja, uma expressão que é muito bela, que é uma igreja de portas abertas.
E esta igreja de portas abertas significa que quem está dentro da igreja é chamado a sair para anunciar, mas também no sentido inverso. É uma igreja que está aberta para quem nela quiser entrar. Sem tentarmos ser alfandegários da fé, devemos ser sobretudo facilitadores da graça. E é este o caminho permanente de conversão pastoral que a igreja é desafiada a viver. Nós temos muito a tentação de criar rótulos, não é? Basta pensar o católico praticante e o católico não praticante, e depois vamos colocando etiquetas, quando aquilo que nos devia definir enquanto pessoas é o facto de sermos todos filhos de Deus. Inclusivamente nos próprios ministérios, dons e carismas que fazem parte desta unidade da igreja, na sua globalidade. Aquilo que nos identifica é este batismo, no qual somos revestidos de Cristo. E é isso que nos confere a nossa dignidade maior. E é assim também devemos ver os outros, mesmo os diferentes, mesmo os que não partilham a mesma sensibilidade ou vivem a fé da mesma maneira que eu. Padre David Palatino, obrigado por este auxílio muito importante, também na forma como vamos extraindo a riqueza que está nestes textos bíblicos, e ela é essencial também para vivermos da melhor forma este 12º domingo do tempo comum. Muito obrigado. Termino a lembrar que amanhã bem cedo, alguns minutos após as 6, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.